Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Nós já aprendemos em outras teleaulas que toda energia que a gente precisa vem dos nutrientes presentes nos alimentos, é o nosso combustível. Então tudo que a gente faz, estudar, jogar futebol, até cozinhar, precisa da energia que a gente tira dos alimentos. Oi, Maria. Oi. Cheirinho bom. Qual que é o cardápio de hoje? Ó, é uma comidinha bem caseira, viu? É? Tem arroz. Olha. Feijão. Ai, que gostoso. Que mais? Couve refogadinha. Olha, delícia. Fritas e bife, que eu vou deixar pra fritar depois, senão esfria, né? É. Que tal? Gostou? Ah, uma delícia. É o que eu precisava pra me abastecer. Porque hoje eu vou ter um dia duro pela frente, viu? Pra chegar nesses alimentos que a gente come hoje, o homem teve que desenvolver várias técnicas de melhoramentos de plantas e animais. E é justamente isso que a gente vai estudar na nossa teleaula de hoje. Vamos conhecer melhor como acontece a reprodução nos seres vivos e ver que numa mesma espécie existem algumas variedades diferentes decorrentes de mutações. Também vamos entender como o homem consegue melhorar a qualidade e a produtividade dos alimentos. O milho é um alimento rico em nutrientes. Se você fosse comprar nessa banca, qual dos dois tipos de milho você levaria? Este. Porque esse aqui é o melhor e esse aqui está estragado. Eu escolhi essa mais bonita. Essa daqui porque tá maior e mais amarelinha. A maior parte das pessoas escolheu essa espiga aqui, porque ela é bem maior, tem um maior número de grãos, e os grãos também são bem maiores do que desse outro tipo aqui. Portanto, quem se alimentar dessa espiga vai estar ingerindo uma maior quantidade de nutrientes do que quem escolheu essa outra aqui. Preste atenção, escolha bem os alimentos na hora que você for comprar. Pois é, hoje em dia, quando a gente precisa comprar comida, a gente vai numa feira livre, num supermercado, numa mercearia ou mesmo num açougue e escolhe os melhores produtos. Mas nem sempre foi tão fácil assim. O homem teve muito que aprender. Desde o aparecimento da espécie humana, uma das suas principais preocupações tem sido a alimentação. Há mais de 10 mil anos, os grupos humanos mudavam frequentemente o local de seus acampamentos em busca de alimentos. Nesta época, as pessoas se alimentavam principalmente de folhas, frutos e raízes que colhiam na natureza, e algumas espécies de animais que conseguiam caçar. A coisa mudou mais ou menos 10 mil anos atrás. As pessoas descobriram que ao invés de terem que ir atrás, elas poderiam ter alimento bem na sua porta, vegetais ou animais. Foi assim que nasceu a agricultura e a pecuária. A espécie humana começou a plantar e a criar animais. E as pessoas puderam se fixar num determinado lugar sem ter que ir de um lado para o outro atrás de comida. Opa, chegou. Opa, obrigado. Com esse prato eu vou ter energia para enfrentar bem o resto do meu dia. Sabe, Lineu, às vezes eu fico pensando, como será que os homens descobriram os alimentos, o que se come, como se planta, né? Bom, observando a natureza, né, Maria? Sabe como é que os nossos ancestrais faziam? Nem imagino. Eles comiam os frutos das plantas e jogavam os restos ali perto de onde eles moravam. Aí depois de um tempo eles começaram a perceber que vários vegetais parecidos com os que eles comeram começavam a nascer ali perto daquele lixão. Essas plantas novas tinham raiz, caule, folha, frutos. Aí eles começaram a ir experimentando e comendo as partes dessas novas plantas. Puxa, foi assim, mas deve ter demorado anos, né? Muitos anos. E como é que o homem começou a plantar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. As sementes são aquelas estruturas que, ao germinarem, dão início ao desenvolvimento de uma nova planta. Então, essa planta será parecida com aquela que originou a semente, certo? Certo. Muito bem. E se a gente quiser ter uma plantação com grande quantidade de uma determinada planta, o que devemos fazer? Devemos semear a maior parte do solo com sementes dessas plantas que queremos obter. Isso mesmo. Mas a história não acaba aí, não. Os nossos ancestrais, eles descobriram que eles podiam melhorar os alimentos. Como assim melhorar os alimentos? Com técnicas de agricultura e de pecuária que eles desenvolveram observando a própria natureza. Ó, nesse prato aqui, por exemplo, tem arroz, feijão, couve, bife e batata. São todos alimentos que foram melhorados pelo homem. Para entendermos o que é melhorar alimentos, vamos voltar às espigas do início da aula. Bom,
Por que elas são tão diferentes se as duas pertencem à mesma espécie vegetal, o milho? Bom, essas diferenças podem ser explicadas pelas mutações. Você se lembra? Geralmente os filhos nascem parecidos com os pais, mas algumas vezes podem nascer indivíduos com características novas que não estavam presentes em seus pais. Isto faz com que se aumente a variação dentro de uma mesma espécie. É por isso que nós encontramos espigas tão diferentes. São duas espigas de variedades diferentes, mas são variedades da mesma espécie. Na verdade, o milho que nós encontramos hoje é diferente do milho que era cultivado pelos primeiros agricultores. Naquela época, o milho era mais parecido com essa espiga aqui, olha. Eram pequenas as espigas e com grãos pequenos e duros. Pois é, o homem não se limitou a ter o alimento próximo ao local onde vivia, não. Aprendeu também a selecionar entre as variedades existentes aquelas que ele mais gostava. Pensou assim: bom, se posso produzir alimentos melhores e mais nutritivos, por que não fazê-lo? E por que não? Mas para isso teve que entender melhor como acontece a reprodução das plantas e dos animais. Bom, então, primeiro o homem teve que conhecer os órgãos reprodutivos de cada um. Sim. Na planta, por exemplo, como é que é? A planta tem o órgão reprodutivo masculino e o órgão reprodutivo feminino. O órgão reprodutivo masculino produz o pólen e o órgão reprodutivo feminino produz os óvulos. O pólen transporta pequenas estruturas masculinas que entram no órgão reprodutor feminino e encontram o óvulo. Dessa união surge a semente. Depois essa semente vai desenvolver uma planta parecida com os pais, ou seja, vai ser semelhante à planta que doou o pólen e àquela que doou o óvulo. Bom, pensando bem que o ser humano não é muito diferente, né? Porque tem o pai, tem a mãe, e o neném sempre nasce assim, parecido um pouquinho com a mãe, um pouquinho com o pai, não é? É, nos animais também é assim. É necessário que as estruturas sexuais masculinas, conhecidas como espermatozoides, se encontrem com as femininas, chamadas de óvulos. A partir dessa união, vão se formar os filhos dos animais. Esses filhotes, assim como nos vegetais, também vão ter características de ambos os pais. Aquele que doou o espermatozoide e aquele que o recebeu. Partindo disso, então, eu poderia escolher casais que dessem filhos mais apetitosos? Exatamente. Foi isso que os nossos ancestrais fizeram e é isso que continua sendo feito até hoje. Observando que os filhos são parecidos com os pais, os agricultores e os pecuaristas, eles passaram a escolher os casais que reproduzissem alimentos melhores, tanto de plantas quanto de animais. Alimentos melhorados pelo homem. Você saberia me dizer uma característica de alimento que foi melhorada pelo homem? Aumentou a produtividade, né? As galinhas botam muito mais do que antigamente, né? Hoje eu acho que cada laranja produz mais suco. Eu acho que hoje as frutas são muito mais resistentes aos insetos. Escolhendo as características animais e vegetais que eram mais úteis para o ser humano, os agricultores e pecuaristas conseguiram produzir alimentos melhores para o consumo. Então, Maria, durante anos, o homem só tem permitido a reprodução dos animais e das plantas que sejam atraentes para o consumo da gente. Assim, seus filhos vão ter características atraentes e saborosas, certo? Certíssimo. Deixa eu te falar, inteligente essa história aí de melhoramento de alimentos, né? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha só o Chester que o Alberto comprou. Então, Maria, o Chester é outro produto melhorado pelo homem. Ele é um frango melhorado? É, porque na verdade o Chester ele tem o peito e as coxas muito maiores do que o de um frango comum, né? Aliás, as características do Chester são tão alteradas que ele depende totalmente do criador para viver. Porque como ele é praticamente só peito e coxa, ele não consegue nem andar direito. Coitado, viu? Mas quer saber de uma coisa? Infelicidade de uns, felicidade de outros. Porque o Alberto vai adorar esse Chester com essas coxas, esse peito suculento. Outro exemplo de melhoramento de animais você encontra na criação de gado. Os pecuaristas cruzaram essa variedade aqui de boi, conhecida como Shorthorn, que produzia bastante carne, mas era muito atacada por carrapatos, com esta outra variedade de boi aqui, olha. O boi Zebu, que produzia pouca carne, mas tinha uma grande resistência a carrapatos. Imagine só o que aconteceu. Do cruzamento dessas duas variedades de bois nasceram vários tipos de bezerrinhos. Bezerros que produziam bastante carne, mas eram muito atacados pelos carrapatos. Bezerros que eram resistentes a carrapatos, mas que produziam pouca carne. Outros que nem produziam carne, nem eram resistentes a carrapatos. E um tipo que produzia muita carne e era resistente a carrapatos. Qual você escolheria para criar? Sem dúvida, esse último tipo é muito mais interessante para o consumo humano. Então, o que os pecuaristas fizeram?
passaram a usar para reprodução nos currais apenas animais desse tipo. Sabe o que aconteceu? Depois de algumas gerações, acabou surgindo uma nova variedade de boi, a Santa Gertrudes, que além de uma grande produção de carne, é muito resistente aos carrapatos. Esse tipo de melhoria das espécies animais e vegetais foi tão utilizada na agricultura e pecuária que hoje em dia é muito difícil você comer um alimento que não tenha sido melhorado. Vamos então à revisão para ver se você entendeu direitinho esse processo. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos que na reprodução, tanto das plantas quanto dos animais, uma estrutura masculina se encontra com uma feminina para dar origem a um novo ser vivo, parecido com seus pais. Vimos também que existem variedades dentro de uma mesma espécie e que essa variedade aumenta quando nascem indivíduos com características novas, ausentes nos seus pais. Vimos ainda como os primeiros agricultores e pecuaristas começaram a escolher as variedades de maior valor alimentício para o ser humano. E como foram, através de cruzamentos, selecionando variedades com as características desejadas, aumentando a qualidade e a produtividade dos alimentos. Não é interessante ver como o homem, observando a natureza, aprendeu o suficiente para domesticar plantas e animais? Pense nisso e até nossa próxima teleaula com assuntos super interessantes. Tchau!